Opa, aqui é Rafael Ponte e no vídeo de hoje vamos entender como o Micronaut gerencia as transações no ambiente de testes. O que eu estou querendo dizer é que toda vida que nós rodamos uma bateria de testes utilizando a notação Micronaut@teste e um banco relacional, o Micronaut vai fazer o controle das transações. Ele que vai decidir quando uma transação começa e quando ela termina, quando uma transação é commitada ou quando uma transação faz o rollback, entre outros detalhes. Então, é interessante que a gente tenha domínio dessa semântica de transações no ambiente de teste com o Micronaut. Para mais detalhes, você pode olhar aqui a própria documentação do Micronaut no tópico Transaction Semantics. Tudo bem? Então, para fazer isso, eu vou criar uma aplicação qualquer com o Micronaut, onde o único pré-requisito principal que eu quero aqui é que ela tenha a JPA, o Data JPA, e um banco de dados relacional, no caso o Postgre, mas poderia ser qualquer outro banco de dados, tá bom? Para o nosso teste, eu vou adicionar também o H2 aqui, mas, por enquanto, eu não sei se eu consigo adicionar, eu vou adicionar o H2, para a gente poder entender onde ele pode nos ajudar nesse mundo de testes automatizados, de teste de integração com o Micronaut. Eu vou lá, eu baixo a aplicação, faço o download do zip, vou na minha IDE, importo, e assim que eu importo a aplicação, faço todo o build, compilo, você vai perceber que o Micronaut já traz algumas configurações presetadas, como banco de dados, e você pode adaptar aqui a sua URL de banco de dados para o seu banco. No caso, eu apontei aqui para o meu Postgre local, tá bom? Eu aproveitei e também habilitei aqui a exibição do SQL e do SQL formatado do Hibernate. Junto com a configuração do banco, o Micronaut traz também essa classe aqui, carros gRPC teste, justamente que é um exemplo de teste de integração com o Micronaut, onde ele usa a notação que você já conhece bem, @micronauttest. E aí ele injeta aqui o servidor embarcado do Micronaut, que pode ser um servidor HTTP, ou mesmo um servidor de gRPC, e faz um teste básico aqui. Isso aqui tudo é suficiente para rodar a nossa bateria de testes. Então, para deixar a aplicação mais interessante para o que nós vamos estudar agora, eu criei a entidade carro, tá? É uma entidade aqui da JPA do Hibernate, e ele tem dois atributos, o modelo e a placa, tá? Ou seja, o modelo é um Gol, um Palio, um Polo, uma Ferrari, enquanto a placa é a placa do veículo, que ela tem que ser única no meu sistema, ou seja, eu não posso cadastrar dois veículos com a mesma placa. Eu aproveito e adiciono também aqui o ID, né, a chave primária do tipo ident aqui para o meu banco de dados, com a chave de autoincremento aqui no meu Postgre. E para manipular essa entidade, para inserir, deletar, atualizar e pesquisar no banco de dados, eu criei a interface carro repositório, que extende JPA repositório, e anotei com arroba repositório do Micronaut. E assim eu tenho um repositório que me ajuda a manipular o acesso ao banco para essa entidade, essa tabela. Também tem esse método aqui, customizado, que verifica se um veículo, né, uma placa, ele existe pela placa, né? Verifica se o carro existe ali pela placa, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para essa classe de teste e vou alterá-la para satisfazer o nosso estudo nesse momento, tá? Então, em vez de eu injetar o application, eu quero injetar um repository aqui do carro repositório. E aqui eu vou apagar esse teste e aqui eu vou criar o primeiro cenário de teste para a gente, né? O que eu quero é inserir um novo carro. Então, para isso, eu vou criar o cenário dev inserir um novo carro. Tá? Então, isso é bem simples, né? O que podemos fazer? Pegamos o repository.save e passamos ali um novo carro para ele. Eu passo o modelo, digamos que seja um Gol, e eu passo também aqui a placa, que eu vou dizer que é HPX 1, 2, 3, 4, tudo bem? E aí, para validar que essa linha foi de fato inserida aqui no meu banco de dados, pelo meu repositório, eu vou fazer aqui um assert equals para verificar, por exemplo, quantas linhas tem na minha tabela. Eu espero que tenha somente uma, só estou fazendo uma inserção, né? Então eu pego o repository.count. Tranquilo? Vou fazer um import aqui. E agora temos o nosso teste funcionando. Vou rodar esse teste e vamos ver o que acontece. Como se trata de um teste de integração, a gente está ciente que o Micronaut
ele vai levantar todo o seu contexto, todos os objetos, os bins, ele vai levantar um pool de conexões, o Hibernate vai criar o nosso banco de dados, né, que está apontando ali para o nosso Postgre que está rodando localmente. Junto a isso, se tiver um servidor embarcado, o Micronaut também vai levantar. Perfeito. O teste passou, e se nós olharmos aqui, o ambiente do Micronaut foi levantado em modo de teste, o perfil, né, o profile de teste, e ele criou a tabela, a sequence, as constraints, e fez o devido insert e o count para a gente. Se olharmos lá no nosso banco de dados, aqui no Postgre, você vai ver que a tabela foi criada, o ID, a sequence foi criada para autoincremento, e se eu olhar aqui, eu não consigo ver os dados que eu acabei de inserir. Como assim? Eu acabei de inserir e meu teste fez o count e viu que eu tinha pelo menos uma linha aqui. Mas eu não estou vendo nenhuma linha aqui, mesmo olhando a tabela aqui no banco de dados. Tá bom? Isso acontece pois o Micronaut, sem você perceber, ele já começou a fazer todo o controle transacional aqui do seu teste. É como se todo método @teste ele iniciasse uma transação aqui e ela fosse comitada no final. É exatamente como se tivéssemos um @transactional aqui, que inicia a transação, né, no início da execução do método, e no final ele finaliza a transação. Ou ele faz o commit, ou ele faz o rollback. E o Micronaut, por padrão, no ambiente de testes, ele faz o rollback. Ou seja, os dados que eu inseri aqui, e deu tudo certo, eles estão ok dentro daquela transação com o banco. Mas no final, o Micronaut faz rollback justamente para não sujar o banco e assim não impactar outro sistema, né? Ou mesmo outro teste que tem aqui na minha bateria de testes. Se eu quiser desligar esse controle transacional com relação ao rollback, eu posso vir aqui e dizer o seguinte, Micronaut, por favor, desliga o rollback, ou seja, faça um commit agora. Eu quero que ao finalizar o teste, você commit, ou seja, a transação vai ser aberta no início do teste, mas em vez do rollback, eu vou ter um commit. E é justamente isso que a gente espera, tá bom? Então vamos executar novamente o teste e vamos ver como o Micronaut se sai. Novamente, o Micronaut vai levantar o contexto. Você vai observar que ele agora vai executar o teste e não precisou criar o banco de dados. Afinal, o banco foi criado na primeira vez que eu rodei o teste. Tá bom? E aí deu tudo certo. Se eu olhar agora o banco de dados, aqui no The Beaver, e der um F5, olha o meu registro aqui. De fato, ele foi inserido no banco de dados como a gente esperava. Ou seja, isso é uma prática comum e muito utilizada, porque facilita o troubleshoot, né? Em caso de problema, o teste não passa, eu posso verificar o estado atual ou que estado o teste quebrou, ou em que estado atual o banco estava quando o teste quebrou. Tá bom? Mas vamos ver algo interessante aqui. O que acontece se eu rodar o teste novamente? Vou rodar ele de novo e vamos ver como o Micronaut e o nosso teste se sai. Mais um pouco. Opa, o teste quebrou. Vamos identificar o que aconteceu? Se você observar, aqui houve um erro no Hibernate dizendo Constraint Violation Exception, né? Ele não pode executar o comando. Mas por que será que o Hibernate não pode executar o comando? De acordo com o erro do SQL, a chave é duplicada, né? Na constraint criada lá para a nossa coluna placa. Mas isso está correto, não está? Porque nós colocamos aqui a constraint de unicidade na nossa entidade. Mas isso aconteceu porque o banco de dados está sujo. Não acontecia antes porque o Micronaut fazia o rollback e o banco nunca era sujo. Mas agora que optamos por fazer o commit, o banco vai sujar. E se o banco vai sujar, eu tenho que me preocupar em limpar o estado desse banco para cada teste, para cada cenário de cada teste. Tá bom? O que eu estou querendo dizer é que eu posso vir aqui no teste e fazer um repository.delete all. Se eu rodar o teste, ele deve passar agora. Vamos ver? Mais um pouco. E vou lá. O teste passou dessa vez. Se eu olhar o banco de dados, eu tenho o mesmo registro, só que agora ele está com outro ID, né? Porque eu limpei a tabela e reinseri ele novamente. Mas os dados de placa e modelo são o mesmo. Ou seja, para cada teste eu tenho sempre que me preocupar em preparar o cenário antes de executar
a linha que eu quero testar, para que assim eu consiga ter o assist correto. O que eu estou querendo dizer é que para cada teste automatizado, você tem o seguinte template, né? E esse template se divide em 3 blocos. O primeiro bloco é o cenário. O segundo bloco é o que eu chamo de bloco de ação, que é o local onde eu vou exercitar o código que eu quero testar. E por último, temos o bloco de validação, que é justamente onde eu vou validar se o resultado esperado aconteceu. Tudo bem? Então, o nosso templatezinho para qualquer teste automatizado, que eu uso desde que eu comecei a escrever os primeiros testes, é: crio um cenário, exercito a funcionalidade e verifico se tudo passou como eu espero. Tudo bem? Bem simples agora. Então, o que vamos fazer agora é testar esse método exist by placa do nosso repositório. Então vamos lá. Vou criar um método @teste, e vou criar o fun deve encontrar carro por placa. Tudo bem? Deve encontrar carro por placa. Eu já vou começando utilizando o template que nós vimos no teste anterior. Então, eu já deixo aqui os comentários do cenário, ação e validação. Porque a maioria dos testes vão ter esses 3 blocos. Talvez não tenha um cenário, mas com certeza precisam da ação e da validação. Tá bom? Então, como eu quero encontrar um carro por la placa, tá? O ideal é que eu comece limpando sempre o banco de dados. Delete all. Em seguida, eu preciso inserir um registro naquele banco, né? Então, eu vou dar aqui um save e vou inserir outro carro aqui. Nesse caso, eu vou inserir um Palio com a placa OIP 9876. Tudo bem? E agora, eu posso chamar o vol encontrado e verificar o seguinte: repositor.exist by placa, e eu passo a mesma placa aqui. Muito bom. E o assert é que esse encontrado, assert true, tá? Encontrado tem que encontrar. Eu vou rodar a minha bateria de testes, ou somente esse teste, e ver o que acontece, tá bom? Vamos lá. Perfeito, o teste passou e realmente ocorreu o delete, ocorreu o insert e o select pela placa. Se olharmos o banco de dados, vamos ver que temos lá o Palio inserido, né, com aquela placa e tudo mais. Ou seja, o Micronaut continua aqui, comitando ao final do nosso @teste. Se eu quiser rodar todos os testes, eu venho aqui na classe e clico aqui, Run todos os testes. E agora eu espero que ambos passem, até porque cada um está se preocupando em limpar os dados antes de exercitar o código de produção, tá bom? Então, os 2 testes vão rodar e ambos passaram. Ou seja, o código agora, apesar de não estar fazendo rollback no final, ele garante que o cenário e as tabelas estão limpas para que o teste consiga passar. Um detalhe interessante é que você vai perceber que muitas vezes os cenários são muito parecidos, como, por exemplo, limpar uma ou mais tabelas para aquele repositório, para aquele serviço, ou para aquele conjunto de funcionalidades. Então, quando eu tenho um código que se repete, o ideal é que eu extraia ele para um método que seja executado e reutilizado pelos outros métodos. Então, eu vou criar um método aqui, fun setup, que ele vai se preocupar de fazer o setup no meu ambiente. E a única coisa que ele vai fazer é um delete all, tá bom? E para que esse método execute sempre, eu vou anotar ele com @before each. Tranquilo? Isso quer dizer, então, que eu não preciso, nesse primeiro teste, o bloco de cenário. Nesse outro caso aqui, eu só não preciso do delete all, porque eu sei que o before each ele é executado antes de cada teste. Vamos executar todos os métodos e ver o resultado. Vou lá, deu certo, ué. Muito bom, né? Ou seja, nós estamos apenas reutilizando o código que é compartilhado por todos os testes.
Além do before each, eu também poderia fazer esse delete all no after each, tá? Criando um método fun, cleanup, um método de limpeza, você pode dar qualquer nome, e utilizando aqui o mesmo bloco de código e tudo vai funcionar. Tranquilo? Um fato interessante nesse código é como o Micronaut trata as transações do before each e do after each. Do arroba teste, nós já sabemos que o Micronaut ele abre uma transação no início de cada arroba teste e faz o rollback no final. Contudo, nós anotamos com o arroba rollback, false, então nós sabemos que a transação que é aberta em cada arroba teste, ela é comitada. No caso do before each e do after each, o Micronaut ele abre uma transação para before each e ele abre uma transação por after each. Nesse caso, a transação aqui ela vai ser comitada e a transação aqui também vai ser comitada em si. Tudo bem? Ou seja, o before each tem uma transação, depois o arroba teste é executado em outra transação e ela é comitada, e por último, o arroba after each é executado em outra transação e ela é comitada. Em alguns cenários, você gostaria que o before each executasse na mesma transação aqui do arroba teste, tá bom? Porque você gostaria que se o teste quebrasse, o banco não ficasse em um estado sujo, inconsistente, tá bom? Em alguns casos é bem interessante e alguns frameworks concorrentes aí do Micronaut fazem isso. Então, para isso, eu posso vir para cá e utilizar o Transaction Mode. No Transaction Mode, eu tenho duas opções, o Single Transaction e o Separate Transaction. O Separate Transaction, ele é o padrão. Se eu não informo nada, ele vai ser o padrão aqui do Micronaut. Quebrar em duas linhas, tudo bem? Ele vai ser o padrão aqui do Micronaut. Mas como eu quero que o before each rode na mesma transação do arroba teste, tá bom? Eu coloco Single Transaction, tá? Nesse caso, before each e arroba teste vão rodar na mesma transação. Ou ambos são comitados juntos, ou ambos são desfeitos, né, o rollback juntos, tá bom? Em contrapartida, o arroba after each, ele é comitado, né, ele tem uma transação própria e ele é comitado ao final de forma independente. Vamos rodar o teste e vamos ver o que acontece. Primeiro teste, segundo teste passou, perfeito, tá bom? Todos os comandos SQL aqui, muito bom. Tá bom? Ou seja, são duas formas interessantes de você adaptar, setapear, tunar os seus testes com Micronaut com relação a transações do banco de dados, como desligar o rollback e decidir como as transações são abertas e comitadas com os métodos before each e after each e arroba teste. Tá bom? Em cenários mais complexos, pode ser que você queira que o Micronaut ele não abra uma transação nem before each, nem after each, nem arroba teste. Por quê? Porque provavelmente você está lidando com um cenário de múltipla concorrência, com threads, ou mesmo se você está testando APIs gRPCs. Porque APIs gRPCs, eles abrem uma thread para cada requisição. E se você lembra bem, o Micronaut, o controle de transação do Micronaut é amarrado por thread. Então, a thread do teste é diferente da thread de um servidor gRPC. Então, o servidor gRPC não consegue participar aqui do nosso controle transacional. Tá bom? Tudo bem? Então, o que podemos fazer para necessidades complexas é desligar aqui o controle transacional e dizer que ele é false. Ou seja, o teste não vai mais abrir, nem comitar, nem fazer rollback das transações. Tudo bem? Ou seja, cada chamada ao repositório, ele vai ser auto-commit por padrão. Tudo bem? Se eu rodar os testes, em teoria não vai ter nenhuma diferença, mas dependendo da sua bateria de testes e do tipo de operação que você está fazendo no banco, é bom tomar cuidado, sempre. Tudo bem? Vou executar aqui e não deveria quebrar nada. Mais um pouco. Show de bola. Muito bom. Ou seja, essas são as opções de como você consegue setapear, tunar o controle transacional aqui do Micronaut. Se você reparar, o que nós estamos tentando esse tempo todo, trabalhando com rollback, transaction mode e transaction of true ou false,
tentar isolar cada método de teste, porque sabemos que bons testes eles são independentes e isolados um do outro. Ou seja, um teste não deveria impactar em outro teste. Assim, podemos rodar um teste em qualquer ordem sem ter que se preocupar em preparar o ambiente, pois o teste ele é, de certa forma, autocontido. Tá? E quando nós falamos sobre deixar os testes isolados e independentes, é comum pensarmos em algumas estratégias para isso. Tá? A primeira estratégia, levando em consideração uma louça, é do tipo lavou, né? É do tipo sujou, limpou. Ou seja, se eu pensar numa louça, toda vida que eu vou na casa dos meus pais, se eu sujo uma louça, eu tenho que limpar. Outro caso, que é aqui em casa, limpou, usou. Ou seja, a minha louça está sempre suja. Se alguém quiser utilizar um copo, ele primeiro tem que lavar o copo lá da pia para depois utilizar. Existe outro caso, pensando em louça, também para limpar os cenários, que basicamente é usar louça descartável, né? Ou seja, eu uso e jogo fora. Ou seja, é como se eu nem tivesse passado por ali. Existe outro cenário, pensando ainda nessa analogia de louça, que é eu uso a louça, eu jogo fora após o uso e compro uma nova. Se você é muito rico, parabéns, você pode trabalhar isso. Mas, para implementar cada um desses testes, pensando nessa analogia, nessa metáfora, é o seguinte: o sujou, lavou, é utilizar, por exemplo, o after each, né? O after each, ele vai limpar o banco de dados após cada teste. Eu tenho preferência por esse que eu uso aqui em casa, que é o limpou, usou. Nesse caso, nós limpamos, que é o before each, antes de cada teste. O louça descartável, que eu queria viver num mundo assim, onde eu não tivesse que lavar louça, né, especialmente agora nesse tempo de pandemia, seria mais ou menos trabalhar com o rollback true, que é o padrão do Micronaut, onde eu não sujo o banco, né? Eu abro a transação e no final eu dou rollback, ou seja, o banco nunca é sujo, né? Isso facilita bastante a minha vida, mas quando se trabalha com frameworks como o Hibernate, um ARM como o Hibernate, ou se utiliza triggers em banco de dados, dar um rollback no final não é interessante, pois pode te dar um falso positivo ou tornar os testes um pouco frágeis, tá bom? Mas somente nesse tipo de cenários, onde o Hibernate pode não fazer o flush, né, não enviar o comando para o banco, ou você estiver utilizando trigger. E esse último aqui, por exemplo, é utilizando um banco em memória, né, onde você vai recriar o banco a cada teste, tá? Utilizando o banco em memória, ou mesmo o seu teste criando o banco e dropando no final, criando e dropando, né, o esquema. Isso é muito comum em testes automatizados para frameworks, por exemplo. O Hibernate, ele faz isso. A cada teste, ele dropa todo o banco, o esquema e recria. Dropa e recria, tá bom? Então, esses seriam os cenários pensando na metáfora. Eu geralmente utilizo o limpou, usou, né? Ou seja, o before each aqui. Então, eu não precisaria, por exemplo, do after each. Tudo bem? Ou seja, sempre que escrevemos testes de integração que tocam o banco de dados, é importante que a gente selecione uma dessas estratégias aqui para trabalhar com o nosso banco de dados. Eu gosto muito dessa aqui. Tudo bem? Legal. Então, ainda mais pensando em melhorar o isolamento no nosso banco de dados, né, você vai perceber que nós estamos aqui utilizando o mesmo banco de dados, as mesmas tabelas do banco que utilizamos em desenvolvimento localmente, né? Levanta a aplicação, testo lá com browser, com Postman ou com um RPC. E se eu rodar os testes nesse mesmo banco, pode ser que os testes quebrem ou deem falsos positivos, porque eu estou meio que misturando dados ali de ambientes distintos e pode trazer algum tipo de inconsistência. Então, a boa prática é eu informar o Micronaut aqui no Resources Application Test para ele utilizar, por exemplo, outro banco de dados. Por exemplo, eu quero que ele continue utilizando aqui o Postgre, mas eu queria que ele utilizasse o Postgre aqui
não utilizando o mesmo esquema. Eu estou substituindo aqui a URL, tá? Eu estou trabalhando com a mesma instância. Mas eu utilizasse um outro esquema, o read esquema, por exemplo, carros underline teste. Dessa forma, se eu rodar os testes agora, eles vão quebrar porque eu não tenho um esquema criado. Então, eu deveria vir aqui no meu esquema, create new esquema, carros teste. Quando eu executar, o Hibernate vai usar esse contexto aqui para criar os testes. Vamos rodar então, e se estiver tudo certo, ele vai funcionar, tá bom? Vou rodar, vamos ver lá. Espero não quebrar. Passou. Se eu olhar aqui e der um update aqui, ó, o Hibernate criou a tabela carro, a sequence, e se eu abrir aqui, eu tenho aqui o meu banco de dados, tá bom? Como eu estou usando o delete all do asterisk, o banco está limpo. Ou seja, eu tenho dois esquemas, um esquema de desenvolvimento e um esquema de testes, e nenhum influencia o outro, ou seja, eu estou isolando ainda mais aqui os meus testes de integração. De qualquer forma, é uma boa prática sempre ter um banco diferente de desenvolvimento e o de testes. Mas nesse mundo de microserviços, onde eu tenho uma meia dúzia de tabelas, um esquema muito simples, e eu não escrevo nada nativo específico do banco, por exemplo, utilizando um Hibernate JPA, talvez faça mais sentido e seja mais proveitoso para mim utilizar aqui um banco em memória. Então, eu poderia vir bem aqui e, em vez de utilizar o Postgre, utilizar aqui o H2 com um banco em memória. E ainda, por trabalhar com Postgre, eu poderia habilitar o modo de compatibilidade com Postgre, assim o H2 trabalharia muito semelhante a um Postgre. Então, eu poderia identificar problemas rapidamente. Se eu rodar os testes, a vantagem é que, por exemplo, eu não precisaria configurar um esquema de testes ou mesmo configurar o meu build ou minha pipeline de servidor de integração contínua com um novo Postgre ou um outro banco. Por quê? Porque os testes estão rodando com banco em memória. Mas isso só é interessante quando temos essas duas características. Um esquema muito pequeno, muito simples, geralmente é o que temos em microserviços, e não executamos comandos nativos ou específicos do banco. Um exemplo, quando trabalhamos com o framework Hibernate, não utilizamos SQL nativo, nem utilizamos tipos específicos do banco de dados. Tudo bem? Isso aí nos ajuda a utilizar um banco de dados em memória para facilitar os testes, facilitar toda a vida na hora de deployar. Tranquilo? Como podemos ver, aqui o banco de dados foi criado aqui no H2 e eu sei disso porque o Hibernate está utilizando o dialeto do H2 aqui. Por fim, quando você está mexendo com muitas transações e acontecem erros malucos no seu teste, você não consegue entender o que está acontecendo com os dados que estão escritos no banco de dados ou o teste não está passando, talvez seja interessante você habilitar os logs aqui do modo debug do I/O Micronaut Transaction. Dessa forma, quando você executar a bateria de testes, você vai perceber que o Micronaut vai gerar mais logs e vai dizer quando uma transação começa, quando ela termina, quando ela é committada, quando o rollback ocorre, tá bom? Fica tudo claro e assim você consegue fazer um excelente troubleshooting caso os seus testes não estejam passando de acordo, ou estejam frágeis, que hora quebra, hora passa, tá bom? Aqui, ó, eu consigo ver, ó, quando uma transação inicia, quando ela é committada, quando o Hibernate fecha a sessão, quando ele cria uma nova transação, abre uma nova sessão, expõe e quando uma transação participa de outra transação. Para mais detalhes de tudo que eu falei aqui, você pode vir aqui na própria documentação do Micronaut, o guia do Micronaut, e olhar a seção Transaction Semantics e ver que tem tudo aqui que eu falei, com talvez um pouco mais de detalhes. Espero que tenham gostado. Um abraço e até mais.